Oi, bem-vindos! Hoje a gente vai falar a respeito de misofonia. Então, misofonia é um tipo de sensibilidade auditiva, né? É uma síndrome, né? Tida como uma síndrome da seletividade auditiva. Então, ela tem características bastante específicas que a diferenciam da hiperacusia e da fonofobia, e a gente vai falar a respeito disso hoje, tá? Vieram algumas perguntinhas ali na caixa de perguntas e a gente vai tentar respondê-las. E se vocês tiverem perguntas durante a live, por favor, fiquem à vontade. Vocês já sabem que dentro do possível, né, o que for passível aí de eu responder, a gente vai respondendo. E hoje então a gente vai falar a respeito de sensibilidade auditiva e especificamente sobre misofonia. Então, não sei se vocês têm ou conhecem alguém com misofonia. Eu vou falar agora no começo da live um pouquinho a respeito dos gatilhos. Então, cuidado, fica aqui um alerta, porque a gente vai falar a respeito de alguns gatilhos. Por que a gente dá esse aviso de que vai ter, a gente vai falar a respeito dos gatilhos? Justamente porque muitas vezes quando a gente fala de alguns gatilhos, é como se a gente virasse a atenção do misofônico, da pessoa que tem misofonia, para gatilhos que talvez ele não tenha, né? Não disparem o desconforto dele. Então, a gente prefere, né, avisar, prefere que a pessoa que tem misofonia não fique atenta ou não busque esses possíveis gatilhos, justamente para não deixar a atenção dela voltada para possíveis gatilhos que ela não tenha, e aí acabe desenvolvendo ainda mais gatilhos, ainda mais desconforto ou ainda mais sons que possam gerar esse desconforto. Então vamos lá, vamos começar do começo então. Misofonia, o que é a misofonia? A misofonia é um desconforto com sons muito específicos. Diferente da hiperacusia, a misofonia não está ligada à intensidade do som, está ligada ao tipo de som. Então, na hiperacusia, a gente tem um desconforto, um mal-estar, uma dor até, com sons que começam a atingir ali uma intensidade fraca ou média, que a princípio não gerariam qualquer desconforto, mas para a pessoa que tem hiperacusia, esses sons geram um desconforto. Todos nós temos um limiar de desconforto, esse limiar é disparado quando os sons chegam aí em torno de 90 a 100 decibéis. Esse limiar pode ser disparado, isso é considerado normal, inclusive necessário para nossa proteção, para que a gente não se exponha a sons que possam machucar a nossa orelha. Então, é natural que se tenha desconforto. O que acontece com quem tem hiperacusia, é que esses desconfortos, eles são disparados com sons mais fracos do que aqueles sons que realmente deveriam disparar o desconforto. Então, sons mais baixinhos, mais fraquinhos, já estão dando sensação de desconforto, como se fosse algo muito forte, muito alto, muito intenso, quando na verdade não são. Então ali na hiperacusia a gente tem uma alteração na sensibilidade, no processamento dessa informação, da intensidade do som dentro da via auditiva. Na misofonia é diferente. Então na misofonia a gente já tem um componente diferente, a gente tem ali, claro, o sistema auditivo, afinal está ligado a sons, então são sons que disparam um desconforto que é muito extremo, inclusive isso é diferente da hiperacusia. A hiperacusia a gente tem desconforto, tem um mal-estar, quer sair daquela situação. Na misofonia a pessoa tem uma raiva, um ódio, uma vontade, até a gente fala isso assim, de pular no pescoço da pessoa que está produzindo o som, de interromper aquele som de qualquer jeito, parece até bastante agressivo, as pessoas se assustam com as sensações que elas têm. O misofônico às vezes até sente uma certa vergonha, nossa, é uma sensação tão horrível, eu tenho vontade às vezes de pular realmente no pescoço da pessoa para que ela pare de produzir aquele som. Só que é algo que ela não tem controle, não é porque ela não ela tem uma falta de autocontrole, não, aquilo dispara dentro do sistema emocional dela uma resposta muito intensa, muito mais intensa do que a lógica para aquele som. Então existe um desarranjo na comunicação lá na minha via central, lá no meu cérebro,
da minha via auditiva, lá da região que processa os sons, com a comunicação com o meu sistema emocional. E sim, o meu sistema emocional está ligado à minha via auditiva. É ele que vai definir que essa música é boa, é agradável, me deixa feliz, me deixa relaxado, ou esse som é um som que me lembra alguma coisa muito ruim, um momento difícil, ou a voz de alguém que eu amo, ou o som, né, de um apresentador que eu não gosto, enfim. Então o meu sistema emocional ele é ativado o tempo inteiro para todo som que entra na minha orelha, e ele me ajuda a classificar os sons, se eles são importantes, se eles são bons, se eles são ruins, se eles são agudos, graves, enfim, o sistema emocional ele entra e ajuda aí a classificar esse som para mim. No caso da misofonia, esta comunicação se dá de uma maneira alterada, e sons que a princípio não teriam impacto emocional ou nenhum, ou seriam neutros, ou seriam minimamente assim chatos, eles acabam tendo um impacto, uma reação muito desconfortável. Vamos pensar que todos nós temos desconforto a determinados sons, tá? Principalmente sons muito parecidos com sons da misofonia. Então, os sons gatilho da misofonia, muitas vezes eles são sons repetitivos. Se a gente pensar, boa parte de nós tem desconforto com sons, por exemplo, como o tic-tac do relógio. É natural a gente ter desconforto, a gente se irritar quando fica um barulho do tic-tac do relógio, a gente não consegue dormir se tem um barulho de tic-tac do relógio. É diferente de quem tem misofonia. A pessoa que tem misofonia, frente a esse som, ela tem uma resposta até agressiva, exacerbada, de ódio, de pavor daquele som. Isso aqui é diferente do que a gente ter, nossa, me incomoda, me irrita, que coisa ruim, vou tirar isso aqui ou eu vou interromper esse som. Essa pessoa tem uma resposta muito intensa, né? Muito fora de um incômodo, de um desconforto, que todos nós temos, né? E é natural a gente ter, tá, gente? Então, todos nós temos que ter desconforto, raiva, às vezes até de alguns sons e tal. É um padrão diferente, é uma situação que pode acontecer para sons que são produzidos por uma pessoa específica. Então isso é uma coisa que a gente até observa bastante. Muitas pessoas têm um relato de que aquele som, e aqui vou dar o gatilho, tá, gente? Então quem aí tiver misofonia, cuidado, tá? Então atenção, por exemplo, sons de boca, normalmente são sons que são bastante frequentes de serem sons gatilhos, sons que gerem desconforto no misofônico. Então, barulho, tá? O som que a gente faz assim quando, né, a língua bate lá no céu da boca, assoar de nariz, fungar, mastigação, às vezes até a maneira como a pessoa faz algum som particular, assim, único, muitas vezes pode gerar um desconforto aí, né, para quem tem misofonia. Assistindo para entender o marido Luiz, que consultou com você, doutora, que bom ouvir isso, sabia? Eu fico muito feliz, gente, isso é uma das coisas que eu, assim, eu peço, eu digo assim, quem convive com alguém que tem misofonia, por favor, busque informação, vai te ajudar a entender essa pessoa, porque acredite, essas pessoas sofrem profundamente, elas não desejam estar, pense você numa situação, numa depressão, numa crise de pânico, talvez você nunca tenha sentido nada parecido com isso, mas é algo que a pessoa não deseja sentir, ela não quer estar nessa situação, só que ela não tem controle, ela não consegue interromper aquele sentimento de entristecimento, aquela desesperança, ou uma crise de pânico, eu estou no meio dela, eu não estou conseguindo processar, não é um desejo, o misofônico é a mesma coisa. E muitas vezes, infelizmente, os gatilhos estão ligados, principalmente até às pessoas que estão dentro de casa. Então, aquilo que eu falei, ó, gatilhos de boca, por exemplo, numa refeição são muito comuns. Porque a gente mastiga, porque a gente tem o som da mastigação, tem o som de a gente sugar alguma coisa, algum barulho que a gente faz com a boca, às vezes até o barulho do talher, que até gera um desconforto para muitos de nós, talvez, mas para eles gera uma raiva, um ódio, aquela batida tira eles do eixo, não conseguem mais comer, interrompe, assim, é uma qualidade de vida que fica muito comprometida em quem tem misofonia, justamente por causa dessa situação em que ela não consegue
se expor às vezes a situações muito comuns, como um almoço em família, né? É frequente que essas pessoas consigam ir, por exemplo, num almoço maior, numa praça de alimentação, num restaurante. Por quê? Porque tem outros barulhos que são mais intensos do que aqueles barulhos gatilho de boca, de nariz, às vezes até dos talheres, e que aquilo fica meio mascarado. Então aqueles sons que disparam aquela raiva, aquele ódio, já não são tão perceptíveis. E aí a pessoa consegue muitas vezes estar naquela situação, o que já é muito bom, porque isso já dá um pouco mais de possibilidades, né, de ferramentas para essa pessoa poder conviver, estar ali junto com o resto da família, viver momentos aí prazerosos. Mas o dia a dia muitas vezes é mais comprometido, justamente porque o silêncio da casa é maior e ele consegue perceber mais facilmente esses sons. Não necessariamente está ligado a sons de pessoas. A gente vê, né, misofônicos que têm desconforto com sons, por exemplo, de água correndo no encanamento, às vezes um barulho de motor próximo, barulho da privada do vizinho, né? E aí é que entram, acho que, os grandes comprometimentos. Você imagina você ter um desconforto com algum som que é produzido no apartamento ao lado. Então você já não tem controle sobre aquilo, você não tem controle sobre o vizinho. O ódio que você sente muitas vezes faz com que você grite com o vizinho, com que você vá na janela e brigue com alguém, bata na porta do vizinho e discute. O vizinho não está entendendo, porque para ele aquele som não existe, ele nem percebe. Mas para quem tem misofonia, aquele som está dilacerando ele emocionalmente, né? Então, assim, aquilo não é algo que nenhum consegue, nem o vizinho consegue entender e nem o misofônico consegue controlar. Então, extremamente limitante. E aí você também não consegue ficar mudando de apartamento. Então, assim, é algo realmente sofrido para quem tem, e por isso que é tão importante que as pessoas que convivem com alguém com misofonia tenham essas informações, porque isso começa a ter na gente mais empatia, né? A gente consegue olhar para essa pessoa e entender que ela tem uma questão que não é uma frescura, que não é um mimimi, que não é porque a pessoa agora tá querendo arrumar complicação, porque a pessoa é chata, encrenqueira. Não tem nada disso. É algo real, sofrimento real, e que a pessoa não consegue controlar. Eu não sinto o que ele sente, mas vejo todas as reações que ele tem, e é algo absurdo mesmo. Olha que legal você contar isso pra gente. É exatamente o que você está falando sobre a raiva que ele sente com os latidos dos cachorros. Latido de cachorro é uma coisa que eu tenho ouvido, visto e acompanhado bastante no consultório, tá? Eu tenho alguns casos de pacientes com misofonia em que o gatilho são os latidos de cachorro. Então, assim, por que som repetitivo? Som que eu não consigo esperar. Eu até posso planejar, assim, normalmente nesse horário o vizinho sai de carro. E aí, se eu moro numa casa, o cachorro costuma latir. Ou o vizinho sai para passear com o cachorro. Então é o momento em que eu já sei ali naquele horário que vai acontecer. E eu já antecipo, que é extremamente... Imagina você esperar algo que é extremamente devastador para você e você ficar na expectativa daquilo acontecer. Então todos os dias você ficar esperando naqueles momentos do dia que aquilo aconteça. Fora as vezes em que você não está esperando e que aquele gatilho ali te deixa completamente fora de si, né? Com essa dificuldade de se controlar. Então realmente é algo bastante sofrido para quem tem misofonia, tá? A gente tem casos de misofonia em crianças e em adultos, tá? A gente não sabe dizer exatamente o que acontece, a gente percebe que tem um componente genético. Por quê? Porque boa parte das pessoas que têm misofonia, quando a gente vai lá na história familiar, a gente vê casos em que não se sabia que era misofonia, até porque se começou a falar de misofonia, assim, se usou esse nome misofonia lá atrás com o Jastroboff, que foi com quem, né, eu fiz a minha formação. O Hensel e o Jastroboff começaram a falar de misofonia lá por 1990, onde se trouxe esse nome. Mas começou a se divulgar, a se estudar misofonia, ter mais conhecimento sobre misofonia
Agora, 2017, 2015, por aí, Brasil, a gente começou em 2017, graças à doutora Tanigan Sanches, começou a trazer isso para dentro da campanha do Novembro Laranja. Então, a gente que acaba trabalhando com zumbido, com hiperacusia, começou a falar um pouco mais sobre misofonia. E a grande questão é que a misofonia demanda um olhar mais dentro da psicologia. E é algo que os psicólogos ainda desconhecem bastante. Digo isso como psicóloga também, eu sou fonoaudióloga e psicóloga, então é um casamento que veio muito bem-vindo dentro desses espectros aí que eu trabalho, né? Tanto do zumbido, da hiperacusia e da misofonia. Mas a gente observa que os profissionais da área da psicologia não conhecem, até por ser recente, e não é considerado uma doença mental. Então lá a gente tem um livro onde a gente tem todos os diagnósticos das doenças, que chama DSM, tá? Ele é um livro onde a gente tem lá os nomes dos transtornos mentais, das doenças mentais. Como a gente tem o CID, talvez vocês já tenham passado por isso, o médico pede um exame, embaixo ele coloca CID, que é um código da suspeita que ele tem. Então ele está pedindo o exame porque ele está suspeitando que você possa ter aquilo. Então vou lá e peço uma tomografia dos seios da face porque eu tenho uma suspeita de que você está com sinusite, né? No caso médico, eu não sou médica, não faço essa solicitação. Embaixo ele coloca ali um CID, que é o CID da sinusite, ou seja, eu suspeito que tenha isso. Misofonia não tem CID. E misofonia não está ainda abraçada nem num código de doenças médicas e nem num código de doenças mentais. Então a gente não tem ali uma localização ainda, é algo que está se estudando, inclusive essas áreas aí se conversam para saber onde que se encaixaria a misofonia, né? Quem tem misofonia tem zumbido também? Não necessariamente, tá? Então pode acontecer. Existem misofônicos que também têm o zumbido e existem pessoas que têm zumbido e que podem tanto desenvolver ou como apresentar a misofonia ao longo do processo, tá? É menos frequente, a gente vê com muito mais frequência a ligação entre zumbido e hiperacusia do que a ligação entre zumbido e misofonia. Agora, a gente encontra bastante a ligação entre hiperacusia e misofonia. Então, as duas sensibilidades, elas podem acontecer juntas, assim como pode ainda envolver o zumbido. Então, é importante, inclusive, que a gente faça um bom diagnóstico. E aí entra uma outra questão. Eu tô aqui respondendo ao longo dos processos aí as perguntas e se vocês quiserem alguma coisa mais específica, eu tô indo ali pelo que colocaram nos stories, tá bom? Então, vamos lá para os exames que diagnosticam a misofonia. Na misofonia, a gente não tem nenhum exame que ainda é capaz de fazer esse diagnóstico, tá? Se a gente pensar bem, nem para o zumbido a gente tem, né? A gente não tem nenhum exame que a gente vai lá e diz, olha, tá aqui o zumbido. Olha, nossa, esse exame aqui enxerga o zumbido. Essa imagem aqui mostra onde está o zumbido, ou mostra as áreas de... Não tem. A gente ainda não tem... A gente sabe por imagens, né, de pesquisas científicas que existe uma hiperexcitação de áreas do cérebro, né, diferentes em quem tem zumbido, e isso a gente consegue identificar. No caso da misofonia, a gente sabe que existe uma conversa também por imagens, também por exames, né, da parte do cérebro, do córtex auditivo, dessa conversa diferente entre o sistema auditivo e o sistema límbico emocional. Mas a gente não tem exame que faz esse diagnóstico. A gente não tem exame que faz um diagnóstico de zumbido aí na nossa rotina diária. A gente tem exames que podem identificar as causas do zumbido. Então, por que eu avalio a audição? Porque grande parte das vezes a alteração auditiva é um dos fatores geradores de zumbido. Na misofonia não. Então, na misofonia, a perda de audição, por exemplo, não é um dos fatores geradores de misofonia. Então, a gente não tem nenhum exame nem para as possíveis causas e nem um exame que enxergue a misofonia. Então, o diagnóstico ele é feito pelo relato, muitas vezes é feito pelo próprio paciente. Então, o que eu tenho visto agora com o aumento das nossas informações, aí, os pacientes chegarem com o diagnóstico. E eu acho isso muito libertador,
Eu já vi mães, assim, no meu consultório chorarem, dizendo, nossa, eu descobri o que meu filho tinha, eu achava que era criança, né, menor, achava que era uma frescura, ou que, né, uma criança encrenqueira, a família tinha muita dificuldade, porque ia para as reuniões de família, festas de família, as crianças, vou aqui dar um outro gatilho, por exemplo, tinham dificuldades com passarinho. Então, situações de clube ou situações de parque, que é muito comum com criança, a criança chorava, queria ir embora, se incomodava, reclamava, ficava furiosa, irritadíssima. E a mãe achava que aquilo era, nossa, uma frescura, brigava. Muito comum, inclusive, familiares exporem forçosamente a pessoa que tem misofonia ao som gerador gatilho, achando que isso vai fazer com que a pessoa se acostume com o som, e não funciona assim. Boa parte das vezes isso gera, inclusive, ainda mais desconforto com o som, fora todo o desconforto familiar, toda a dificuldade que acaba tendo de relacionamento com a pessoa que está ali forçando essa relação. Então, por favor, não façam isso. E eu acho que a informação ela é muito libertadora nesse sentido, que aí você consegue, primeiro, sabe que isso não é uma frescura, sabe que você não está criando nada, que você, enfim, não está encrencando com nada, que isso, na verdade, é uma condição, e buscar ajuda, buscar estratégias aí para você tratar. E boa parte das vezes o diagnóstico já vem pronto, porque a pessoa já colheu essa informação, já descobriu, graças às informações que teve acesso, de que provavelmente tem uma misofonia. É muito importante a gente, quando recebe o paciente, nós profissionais, investigarmos se existe ali uma possível hiperacusia associada, ou se existe até um zumbido. Por quê? Porque isso muda a maneira de a gente tratar, ou a gente tem que entrar com outras estratégias, outros tipos de investigação. Então, sim, é super importante que a gente avalie a participação de outras condições, inclusive psicológicas, tá? Então, pode vir acompanhado da misofonia, outras condições psicológicas, psiquiátricas, pode. A misofonia é decorrente delas, então assim, todo mundo que tem misofonia é porque tem uma condição psiquiátrica, um transtorno obsessivo compulsivo, é porque tem um trauma, é porque tem autismo. Não, tá? Não é assim. A gente pega infinitos casos em que a pessoa não tem absolutamente nada além da misofonia, né? Nada de psiquiátrico que esteja alterado. Claro que o emocional está mexido, não tem como, a misofonia gera esse desconforto imenso, então sim, essa pessoa está machucada, magoada, muitas vezes estressada, cansada, esgotada, ansiosa, e isso também são coisas que alimentam os gatilhos, alimentam a misofonia e o desconforto que ela causa. Infelizmente, no Rio de Janeiro não temos profissionais especializados. É difícil encontrar, na verdade, profissionais especializados no tratamento, né? A gente tem até aí muitos otorrinos, médicos, fonoaudiólogos agora que têm o conhecimento, que conseguem, inclusive, fazer esse diagnóstico, né? Mas o acompanhamento, as orientações e tal, realmente, às vezes fica mais difícil de a gente encontrar. Até porque tem que ter essa combinação aí dentro da psicologia. E às vezes até quando a gente vai, né, faz uso aí de a gente poder ter outros profissionais envolvidos, os profissionais precisam conhecer a respeito. Então não adianta eu ir para um psicólogo às vezes e ele não saber o que é misofonia, porque muitas vezes ele nem consegue me ajudar. Então até do psicólogo poder se informar a respeito disso, para poder acompanhar o tratamento, mesmo que a pessoa siga fazendo um outro tratamento em paralelo, com uma fono, com um otorrino, enfim, mas precisa desse olhar diferenciado. Patrícia colocou aqui, meu marido sempre teve aversão a alguns sons e faz uns 3 anos que ele está sofrendo com zumbido. Então, Patrícia, é importante ver a aversão a esses sons se configura uma misofonia, ou se até pode ser uma hiperacusia, ou ambos, e zumbido, tá? Então, assim, é importante fazer esse diagnóstico e a gente vai para linhas de tratamento diferentes. Então, raciocínio clínico, até estratégia de tratamento, a gente aí tem que pensar o que a gente lança a mão, o que nós vamos usar de recursos aí, e isso é individual. A gente precisa ter consciência disso.
Falo aqui sempre, falo isso sempre, toda live, toda vez que, né? Ai, qual o remédio para isso? Qual o tratamento para isso? Gente, não sei. A gente precisa, não sei. A gente sabe, mas assim, sabe, mas precisa definir o que é pro seu caso. Porque assim, eu não sei, assim, tô com zumbido, o que eu faço? Gente, são tantas as possíveis causas. Eu preciso saber exatamente o que está acontecendo com você para eu montar um planejamento estratégico para você. Misofonia. Existe uma linha que a gente vai seguir, sim, mas se essa pessoa tiver uma hiperacusia associada, eu tenho que pensar em como é que eu vou montar essa estratégia. Se esse paciente tiver um zumbido, uma perda de audição associada, aí é uma outra estratégia. Né? Como que isso se encaixa na rotina dele? Porque é diferente de outra pessoa. Qual é o gatilho que ele tem que é diferente do outro e como isso impacta na vida dele? Aí é uma estratégia completamente diferente. Então, nesse sentido, o tratamento é completamente individualizado. As estratégias que a gente vai usar vão depender aí de como isso aparece na sua vida, o quanto isso impacta, de que maneira isso impacta. E aí sim a gente vai fazendo a estratégia baseada na sua necessidade, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, existe algum remédio, né, que é sempre o que a gente busca, assim, um remédio para zumbido, um remédio para misofonia, para hiperacusia. Nós não temos uma medicação, tá, para misofonia. Assim, imagina, Patrícia, estamos aqui, o que precisar, dúvidas, por favor. A gente não tem nenhuma medicação, assim, como não tem uma medicação para zumbido. O que eu tomo? Eu tô com zumbido, o que eu tomo? A gente vai precisar ver se no seu caso, inclusive, é um caso em que a causa do zumbido pode ser tratada com medicação. E aí sim a gente lança a mão de uma medicação que possa te auxiliar caso a causa, né, seja uma estratégia terapêutica medicamentosa. Caso contrário, muitas vezes a gente vai ter que usar aí uma fisioterapia, uma fonoterapia para questão muscular, por exemplo, no caso de um zumbido. Na misofonia, a gente não tem uma medicação para misofonia. Então, se você for olhar lá a lista de medicação, indicado para misofonia, não tem. Tá? Mesmo as medicações que a gente usa para por exemplo, tem vários remédios que são, por exemplo, para epilepsia, que a gente usa para enxaqueca. Um médico, tá, gente? Mas assim, medicação, nossa, eu tô usando para enxaqueca um remédio para epilepsia, não tem epilepsia? Sim, porque ele consegue trabalhar a enxaqueca também. Existem, por exemplo, dentro da psiquiatria, quando a gente vai tratar a ansiedade, a gente lança a mão de remédios antidepressivos. Por quê? Porque eles acabam tratando aí a ansiedade em paralelo e é essa medicação que é indicada para ansiedade. No caso da misofonia, a gente ainda não tem nenhuma medicação, mesmo que tenha essa associação, a gente ainda não sabe, não se descobriu, não se tem relato, a gente não tem nada que a gente tome que consiga equilibrar essa conversa alterada aí da via auditiva e do sistema límbico. O que a gente sabe de alguns pacientes, o que a gente observa, é que muitas pessoas, quando elas usam aí uma medicação para tratar, às vezes, características do seu estado emocional, então, estou ansioso, eu estou num burnout, eu tive um estresse pós-trauma e eu estou vivendo uma situação de ansiedade, ou eu estou vivendo aqui uma síndrome do pânico junto com a misofonia, isso tende a melhorar, porque tudo que altera o meu emocional, às vezes até uma característica de personalidade, e sim, nós temos personalidade diferente, né? E dependendo da nossa personalidade, o impacto da misofonia é maior. Então, assim, se nós já temos uma característica de sermos mais controladores, de termos a necessidade de ter tudo organizado, tudo do nosso jeito, a tendência é que no caso de uma misofonia, isso nos impacte profundamente, porque afinal não tem controle, eu nem sei quando o som vai aparecer. O zumbido é a mesma coisa, se a gente observar, existem pesquisas já inclusive no zumbido, mostrando que algumas características de personalidade de alguns pacientes com tipos de personalidade específica tenderiam a ter um impacto maior na qualidade de vida quando eles apresentam zumbido, justamente por essas características de personalidade. Na misofonia não é diferente. Então, muitas vezes as estratégias que se usam, inclusive,
tendem a manejar aí as questões de personalidade, a maneira como eu lido com o meu ambiente, com os desafios do dia a dia, como eu respondo para as dificuldades que eu vou tendo aí no meu dia a dia, e isso consegue impactar positivamente no manejo da misofonia. Misofonia e ansiedade, tem relação direta? Tem relação direta. Observe se você tem um familiar, observe se você tem misofonia. Em momentos em que você está mais ansioso, mais angustiado, sob pressão, a tendência, porque até por uma questão do que acontece lá no nosso corpo e no nosso cérebro. A gente libera uma neuroquímica e prepara o corpo para luta e fuga quando a gente está ansioso. Ansiedade é uma forma, inclusive, de sobrevivência. Qual a questão hoje em dia? É que a gente atinge níveis de ansiedade muito fora do esperado para situações que não demandam aquilo. Eu não estou numa situação de perigo, eu não deveria estar acionando esse modelo de sobrevivência do meu corpo, mas o meu corpo está preparado para lutar e para fugir. Quando o meu corpo se prepara para lutar e para fugir, ele libera cortisol, adrenalina, acelera o batimento cardíaco, enche meu corpo de oxigênio, então a minha respiração fica mais curta, pronta para eu lutar e para fugir, os músculos ali lotados de oxigênio para eu poder lutar, para eu poder reagir. Meus órgãos não recebem oxigenação devida, então aqui na minha cabeça, meu cérebro não está com oxigenação devida, os órgãos todos do meu corpo já não estão recebendo porque isso está indo para os músculos, por uma questão pura e simples de sobrevivência. Isso é uma maneira do nosso corpo nos defender. Nosso corpo entende que nós estamos sob ameaça, então ele entra nesse modo de luta e fuga. E aí os nossos órgãos de sentido ficam em alerta para tudo que pode ser uma ameaça à minha sobrevivência, ainda mais do que normalmente ficam. Pense, para um misofônico, o que acontece? Esses sons, que são os sons gatilhos, eles são entendidos como sons de total perigo. Ele como se eles fossem lá no córtex, isso não é consciente, tá? Mas ele aciona lá no córtex uma resposta de sons de extremo perigo. É como se fosse um tiro, é como se fosse um grito de um filho pedindo socorro. Então, assim, você entra num estresse corporal de preparação para se defender ou para defender uma cria, alguém que você ama. E isso é importante, mas nesses casos e nesse som, ele é desnecessário. Então, quando eu estou ansioso, eu estou ainda mais ativado, esse mecanismo ainda está ainda mais ativado, ou seja, a tendência de eu perceber os gatilhos é ainda maior. E a tendência é que, como meu corpo já está encharcado de cortisol, está encharcado de adrenalina, já está com os batimentos a mil, pensa um copo cheio, qualquer gotinha, então qualquer gatilho ali de misofonia vai ter um impacto ainda maior, vai ser uma bomba atômica e não uma gota d'água. Então, sim, essa ligação ansiedade, misofonia, ela é uma ligação bastante profunda. Ninguém vive sem ansiedade. Eu costumo até falar isso para os pacientes. Olha, eu não tenho uma fórmula para te dar uma vida cor-de-rosa, onde tudo é bom e tudo é lindo. Adoraria, gente. Adoraria, inclusive, poder fazer isso por todos nós. Não existe, nós temos desafios, tem surpresas no dia a dia, a gente vai sentir ansiedade, sim, é um mecanismo de defesa. A grande questão é quando isso sai dos parâmetros, quando isso acontece em situações desnecessárias e num formato ou numa intensidade ou numa duração maior do que a gente precisaria. E vamos ser bem honestos, hoje o mundo é um mundo ansioso. E vale para todos nós, com ou sem misofonia, com ou sem zumbido, com, enfim, hiperacusia, porque é um mundo muito imediatista, nós somos demandados a ter respostas o tempo inteiro, a saber de tudo, porque hoje está tudo na internet, todo mundo tem que saber de tudo, se você não sabe, você está atrás, e se você não responde na hora, as pessoas sentem uma resposta muito intensa, muitas vezes ficam bravas, então é tudo para ontem, e a gente adere a isso, absorve isso vai gerando muito mais ansiedade do que a gente deveria ter caso não tivesse essa urgência toda. Então é um manejo, é um treino para todos nós de aprender a lidar
com a tecnologia que é fabulosa e maravilhosa, mas a gente saber lidar com o equilíbrio, inclusive, justamente para a gente conseguir deixar a ansiedade em parâmetros suportáveis, vamos dizer assim, tá bom? Tá entrando pergunta aqui de zumbido, eu vou responder pra gente não deixar, eu queria deixar essa live mais focada aí na misofonia, mas eu vou responder essas duas aqui que tem. Tem uma assim, ó, existe cura para zumbido? Sim, cura, o zumbido existe cura, tá? Assim como tem cura para hipersensibilidade e tem cura para misofonia. Não é uma promessa, então isso é outra coisa que eu gosto de reforçar. Jamais nós, profissionais da área da saúde, ou que tratamos essas condições, podemos garantir para um paciente que nós vamos obter, oferecer ou garantir uma remissão completa dos sintomas, ou seja, eu nunca mais vou sentir nada, eu nunca mais vou ter um gatilho com algum som. Eu vou manejar isso melhor, ou eu nunca mais vou ouvir nenhum som, então meu zumbido sumiu, desapareceu, eu nunca mais vou ouvir nenhum barulho na minha cabeça. Não posso garantir, ninguém pode garantir. Existe, a gente observa, está no nosso dia a dia, casos aí, graças a Deus, na nossa rotina, nos trazem muita felicidade, mas isso não é uma garantia. Tratamento, sim. Redução da percepção, sim. Redução da intensidade, do volume do zumbido, sim. Redução do impacto disso, obter de volta a qualidade de vida, sim. Zumbido, hiperacusia e misofonia, sim, tá? Então tem tratamento. Busque tratamento, tratamento não é rápido, já aviso que boa parte das vezes, claro, existem casos aí, né, às vezes um zumbido somatosensorial a gente maneja ali, o paciente já sai com ele reduzido, às vezes poucas intervenções o paciente já está muito bem, mas boa parte das vezes é um tratamento mais prolongado. Eu sei que quando a gente está sofrendo, a gente quer resposta rápida, a gente quer que tire isso o mais rápido possível, mas não existe. Outra coisa que eu gosto de reforçar, isso não é uma limitação do Brasil. O Brasil é um dos países pioneiros e talvez um dos países mais desenvolvidos no tratamento dessas questões, zumbido, hipersensibilidade e misofonia, acreditem. Então a gente tem como oferecer tratamento de qualidade, de ponta, muita coisa estudada, tem muita coisa que vai surgir, não tenhamos, assim, não existe dúvida, né? A evolução tá aí, a medicina tá aí, a tecnologia tá aí, então isso é uma possibilidade, a gente ter uma cura instantânea, a gente ter algum equipamento, algum remédio aí no futuro que possa, ninguém tira isso. No momento, né, a gente sabe que tem tratamento, que esses tratamentos normalmente são um pouco mais prolongados, tá? Referente ao zumbido, gostaria de saber se alguns antidepressivos poderiam prejudicar. Sim, então a gente observa o uso de alguns antidepressivos muito bem colocados e necessários e importantes até para o trabalho da depressão ou da ansiedade. O paciente, inclusive, observa uma melhora do zumbido com o uso dessa medicação, mas, curiosamente, inclusive muitas vezes a medicação que é usada para tratar ansiedade em casos de zumbido pode, em alguns casos, ser um gerador, um desencadeador ou talvez ali um intensificador da percepção do zumbido. Então, para tirar essa dúvida, conversa com o médico, né? Leve aí com o que você está desconfiando, quando começou, esses dados todos para poder fazer aí observar, ver se essa suspeita pode ser real e aí até ver se tem alguma outra opção, ou se muda a medicação, ou se modifica a dose, o momento de tomada, e para poder verificar aí se essa participação da medicação é real ou não, tá, Cris? Então, se você estiver suspeitando, conversa com o médico para você tirar essa dúvida, tá? Bom, referente à misofonia, o que eu quero que fique o registro aí é que tem tratamento. Tinha uma pergunta, lembrei. A última pergunta que tinha lá era assim, qual a diferença entre misofonia e fonofobia? Então, eu não falei de fonofobia aqui. Fonofobia é uma condição que está mais ligada
também a psicologia, tá? Assim, diferente da hiperacusia, do zumbido, que a gente tem uma participação muito mais da área da audiologia, né? Da questão da via auditiva. A misofonia, ela já tem um olhar um pouco mais dentro da psicologia, a fonofobia também. A fonofobia, ela é diferente da misofonia, porque na verdade, nas pessoas que têm fonofobia, existe uma aversão, um medo do som. Eu acompanhei já alguns casos de fonofobia no consultório. Volto a dizer aqui da questão de a gente fazer diagnóstico diferencial. Esses pacientes todos vieram com diagnósticos diferentes, e aí à medida que eu fui vendo, acompanhando, eu vi, olha, não é uma misofonia, não é uma hiperacusia. Alguns casos tinham participação, a gente tinha hiperacusia também, mas tinha uma fonofobia. E aí o tratamento muda. Graças a Deus ficaram bem, eu não estou com nenhum caso de fonofobia no momento no consultório, mas aí nesses casos o que acontece? O paciente entende que o som é perigoso, ele passa a ter medo, pavor de som. Então ele começa a não ir na igreja porque entende que o som da igreja é forte, não é porque incomoda necessariamente como na hiperacusia, mas é porque vai me gerar uma lesão, vai me causar um dano, eu vou perder a audição, ele vai me gerar às vezes até o medo de um zumbido, pode ser que ele me gere. Então a pessoa começa a ter uma aversão, um pavor, um medo, uma fobia para sons. Não vou num barzinho, porque barzinho tem muita gente conversando. Não necessariamente porque o som é muito alto ou nada disso, mas se muita gente conversando, na cabeça daquela pessoa que tem a fobia a sons, ela entende que aquela muita gente conversando pode gerar uma lesão, pode fazer com que ela perca a audição, ou e tenha uma lesão, um dano ali na via auditiva, e aí para de ir para barzinho. Então a fonofobia, ela também é bastante limitante. Todas essas questões auditivas, se vocês pensarem assim, elas são bastante limitantes, porque nós estamos todos os dias, o tempo inteiro envolvidos em sons. A gente fala, ai que delícia, o silêncio. O silêncio nem é tão real. A gente nem tem um silêncio absoluto. Vou pro meio do mato, vai ter grilo, vai ter vento, vai ter o barulho das árvores, vai ter. Então esse silêncio de ouro que a gente idealiza e tal, ele nem é tão real. Mas muitas vezes ele é gostoso de a gente poder só perceber os sons de fora sem perceber o de dentro, que eu acho que é o desejo de todo mundo que tem zumbido, de que esse som que eu percebo aqui dentro de mim, ele não me atrapalhe, ou ele não se sobreponha aos sons de fora, e que eu possa só curtir esse silêncio, que é a percepção dos sons de fora, sem ter incômodo. E no caso da misofonia e da fonofobia, de poder estar aí em ambientes em que a gente muitas vezes evita ou deixa de ir em função do medo ou do desconforto, nem medo, mas o desconforto real que alguns sons podem causar, tá? Sei se tem mais alguma dúvida, senão eu vou encerrar essa live por aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês conhecem alguém com misofonia, ou conhecem um parente, ou tem misofonia, se você tem misofonia, encaminha informação para as pessoas que convivem com você. Vai levando, às vezes é mais fácil a gente ouvir de um profissional do que ouvir de alguém próximo da gente, Porque tem um peso diferente. Então, caminha live, tem alguns posts aqui no Instagram, eu tenho postado sobre misofonia. Eu sei que ele não tem um ibope tão grande quanto quando a gente posta de zumbido, que existe uma curiosidade maior, mas eu insisto e eu quero levar essas informações, porque essas pessoas que têm misofonia, eu acho que podem ter um conforto maior, e os familiares também. Informação é uma ferramenta muito importante, quando bem usada, ela pode mudar a nossa vida. Então eu espero que vocês busquem ajuda, quem está aí em situação de sofrimento saiba, hiperacusia, zumbido, misofonia tem tratamento, tem cura também, apesar de a gente não poder garantir, não poder prever, nem prometer, mas sim existe. Mas de qualquer forma você pode ter uma qualidade de vida de volta, viver normalmente, ter a sua vida normal de volta, sim pode.
Não é, boa parte das vezes, uma resposta rápida, instantânea, mas ela acontece. Ela vai demandar aí um tempo, vai demandar um trabalhinho, mas ela vem. E eu costumo dizer que as coisas boas da nossa vida, inclusive a gente, né, se constrói ao longo do tempo. E que as coisas boas, elas vêm quando a gente vai se formatando, né, fazendo esse caminho. Então, quando vem para ficar, é porque a gente realmente fez as mudanças que a gente precisava, inclusive as nossas internas. Então, se ofereça isso. Eu acho que é importante você não desistir de você e entender que essas condições não são o fim da linha, que não são as situações que precisam acabar com a sua alegria de viver. Tem saída, tá? Um beijo grande para todos vocês. Quando tiverem dúvidas, já sabem, se tiverem sugestões de live, coloquem e eu vou trazendo aí as informações à medida que vocês forem pedindo, tá bom? Um beijo grande, obrigada!